2 Samuel 21. No dia do rei Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Então o rei chamou os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amoreus. Os filhos de Israel lhe tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Davi perguntou aos gibeonitas: o que vocês querem que eu faça por vocês? E que resgate lhe darei para que abençoe a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: a nossa questão com Saul e com sua casa não tem nada a ver com prata nem com ouro. Também não pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Então Davi disse: o que vocês disserem, isto farei por vocês. Eles responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos exterminados, sem que pudéssemos subsistir dentro das fronteiras de Israel, que nos sejam dados estes 7 homens dos seus descendentes, para que os enforquemos diante do Senhor em Gibeá de Saul, e o eleito do Senhor. E o rei disse: eu vou dar. Mas o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor feito entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém o rei pegou os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, tinha tido de Saul, a saber, Armone e Mefibosete. Pegou também os 5 filhos que Merabe, filha de Saul, tinha tido com Adriel, filho de Basilai, Meolatita. Davi os entregou nas mãos dos gibeonitas, que os enforcaram no monte, diante do Senhor. E os 7 morreram no mesmo tempo. Foram mortos nos dias da colheita, nos primeiros dias, no princípio da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e os estendeu para si sobre uma rocha, desde o princípio da colheita até que caiu água do céu sobre os corpos, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Contaram a Davi o que Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul, havia feito. Então Davi foi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Betseá, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Sepultaram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, no túmulo de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei havia ordenado. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. De novo, os filisteus fizeram guerra contra Israel. Davi foi com seus soldados e lutaram contra os filisteus. E Davi ficou muito cansado. Isbe, Benob, descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de quase 4 quilos. E estava cingido de uma armadura nova. Este disse que mataria Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais o Senhor sairá conosco à batalha, para que a lâmpada de Israel não se apague. Depois disto, houve ainda em Gobe outra batalha contra os filisteus. Foi então que
Sibecai, o Uzatita, matou Zaf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra batalha contra os filisteus e Elonã, filho de Jaré Origim, o belemita, matou Golias, o geteu, cuja lança tinha a arte como eixo de tecelão. Houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele insultou Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Estes 4 eram descendentes dos gigantes em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados.